Queridos, a palavra que Deus tem hoje para você é uma palavra muito importante, porque eu chamei de 3 segredos para a felicidade. A verdade é que eu não encontrei o melhor título, o melhor tema para essa pregação. Mas é uma pregação de suma importância, porque as pessoas passam pela vida e muitas vezes elas estão à procura de uma vida de plenitude, de felicidade, e elas não sabem muito como encontrar isso. E na palavra de Deus há segredos maravilhosos a respeito disso. Eu queria ler com vocês 2 versículos no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, que dizem o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo é um homem extraordinário. Ele, durante boa parte da sua vida, ele viveu e lutou com todas as suas forças pelo judaísmo, perseguiu os cristãos, matou cristãos, jogou cristãos na cadeia, até que ele teve um encontro com Jesus quando caminhava para Damasco. A vida dele mudou. E eu tenho certeza que Paulo muitas vezes refletiu a respeito do passado, daquilo que ele havia feito, mas também tinha uma nova visão a respeito do futuro, e isso mudou também o seu futuro e o seu presente. Então, a verdade é que esses 3 segredos aqui dizem respeito às 3 dimensões do tempo, que são passado, presente e futuro. Diga: passado, presente e futuro. Para que nós tenhamos uma vida feliz, nós precisamos aprender a lidar com estas 3 dimensões do tempo. Os sábios judeus, eles dizem: o passado acabou e o futuro nem começou. Se eu não vivo agora, então quando? Vamos repetir essa frase, diga: o passado acabou, o futuro nem começou. Se eu não vivo agora, então quando? Gente, a verdade é que todos nós temos um passado e todos nós queremos ter um futuro. Agora, muita gente vive com temor do futuro por causa das experiências ruins do passado. Outras não conseguem avançar para o futuro porque estão presas às culpas do passado e às angústias do presente. Então, para que a gente tenha uma vida plena, uma vida de paz, nós temos que aprender as lições que Paulo nos traz aqui. Então eu vou falar sobre 3 segredos para a felicidade, e eu vou abordar como nós devemos lidar com cada uma dessas 3 dimensões do tempo. Vou começar com o passado. Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Imagine vocês o grande apóstolo Paulo, depois que descobriu que Jesus era o Messias, lembrar das muitas pessoas que ele mandou matar, que ele mandou açoitar. A Bíblia diz que o próprio Estevão foi apedrejado e Paulo assistia e consentia, e muito provavelmente ele era o líder daquela turba. Imagina como esse homem de Deus olhava para o passado e sentia culpa a respeito daquilo. E muitos cristãos, irmãos, também vivem assim, vivem olhando para o passado, se ressentindo de coisas que aconteceram. Mas Jesus alcançou Paulo no caminho de Damasco. Então, ele tinha 2 escolhas: ou ele ia permanecer se sentindo pecador e indigno, ou ele ia aceitar o fato de que Jesus mudou a vida dele e o transformou para um grande propósito. Ou ele ficava preso ao passado, ou ele decidia deixar para trás. Por isso ele diz: esquecendo-me
das coisas que para trás ficam. E eu quero aqui refletir com vocês a respeito do que quer dizer esse esquecer. Em primeiro lugar, eu quero dizer que esse esquecimento diz respeito a uma mudança espiritual na sua vida. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Amém? Então Paulo entendeu que o Senhor o transformou. Ele entendeu que ele já não era a mesma pessoa. Ele era um outro homem. Ele era uma nova criatura. Quantos aqui já aceitaram a Cristo como seu Salvador? Então diga assim: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que Jesus já perdoou os seus pecados do passado? Sim ou não? Então dá uma salva de palmas para o Senhor aí. Mas isso também significa, esse esquecimento das coisas que para trás ficam, também significa uma mudança de mentalidade. Você sabia, eu vou trazer aqui hoje alguns nuggets da língua hebraica para vocês. Vocês sabiam que a palavra passado no hebraico é avar? Diga, avar. Esta palavra vem da mesma raiz da palavra aveira, que significa transgressão. Isto significa que se você se ativer demais ao passado, olhar demais, focar demais o que você fez de errado, ou o que alguém fez de errado na tua vida, o que vai acontecer? Que você vai transgredir a lei de Deus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O Evangelho é isso, irmãos, é nova criatura. Jesus perdoou os seus pecados, então perdoe-se a si mesmo e perdoe aqueles que te feriram. Porque se você se mantiver demais focado no passado, você vai transgredir a lei de Deus e a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Quando a gente fica de maneira obsessiva olhando para o passado, a gente deixa de viver o presente e deixa de planejar e sonhar o futuro. Sabe, gente, esquecer não é perder memória, é olhar para o passado e saber que já passou. Diga assim: já passou. Não pode te afetar mais, já passou. Não pode me afetar mais. Por quê? Porque eu não sou mais a mesma pessoa. Eu estou em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura, amém? Agora, se Deus te perdoou, você tem que se perdoar. E Paulo aprendeu a se perdoar. Por isso ele desenvolveu uma teologia dada pelo Espírito Santo da graça de Deus. Ele que defendia tanto a lei, passou a defender a graça a partir da sua própria vida. Vocês sabiam que na Amazônia, isso é verídico, tá? Existem algumas tribos indígenas que elas caçam um tipo de macaquinho que tem lá na Amazônia, e esse macaquinho ele é uma iguaria para eles. Acontece que esse macaquinho ele é muito rápido, e a única maneira que eles descobriram para pegar o macaquinho é fazer um buraco bem fininho no tronco da árvore, e eles botam uma banana lá dentro. A única maneira de entrar naquele orifício, o macaquinho tem que ir com a mão assim, fininha. Quando ele alcança a banana, o punho se torna mais largo. Ele não consegue tirar. Ele fica preso. Então ele tem que fazer uma escolha. Ou ele abre mão da banana para tirar a mão e ficar livre, ou ele fica com a banana e fica preso. Adivinhem o que o macaco faz? Ele fica com a mão, ele não quer largar a banana. E por causa disso, os caçadores o pegam. Sabe, gente, tem muito crente segurando a banana. Você quer ser livre? Você quer fugir do inimigo que quer te matar? Larga a banana, meu irmão. Deus tem coisa melhor para você, amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. É uma anedota, não, é uma verdade engraçada, mas faz muito sentido. Esquecer das coisas que para trás ficam também significa ter novos hábitos. Se você quer ser uma pessoa diferente, gente,
Você precisa criar novos hábitos. Pensa nos maus hábitos que você tinha antes e que você precisa deixar para trás. Porque, gente, os hábitos fazem toda a diferença na vida de uma pessoa. Agora, a gente gosta demais de superestimar os grandes feitos como responsáveis por uma vitória. Mas saiba você que as grandes vitórias, elas são muito mais decorrentes dos pequenos atos que a gente toma todo dia do que dos grandes atos. Por exemplo, uma pessoa que precisa perder peso, como eu. Adianta fazer uma dieta de 15 dias que nem um louco? O que tem que fazer? Eu já ouvi de todos os endócrinos no mundo: pastor, você tem que mudar os hábitos. Eu ainda não consegui, mas um dia eu vou. Uma pessoa, por exemplo, que queira ter uma vida financeira bem-sucedida. Isso se constrói através de muito trabalho, de excelência, de disciplina, de responsabilidade todos os dias. As pessoas querem ganhar dinheiro na loteria e poucos ganham. Mas os que ganham sem ter novos hábitos, via de regra, acabam perdendo. Então, se você quer olhar para o passado e se livrar dele, mude os seus hábitos. E os hábitos são super importantes para que você possa ter uma vida de sucesso. Então, são as pequenas melhorias diárias que fazem uma grande diferença. Tem uma área na minha vida que eu decidi mudar e mudei. Eu fui um aluno relapso durante toda a minha vida. Eu sempre já contei aqui, mas eu gosto de contar. Porque eu nunca tinha lido um livro inteiro, até o dia que eu prestei vestibular na faculdade. Eu começava a ler, falava, vai, que coisa chata, não lia. Aí quando eu ia para a prova, eu perguntava ao pessoal, o que é que ele está falando esse livro? Aí eles me contavam a história. Aí eu fazia, geralmente ia mal. Mas uma vez eu tomei um 0. Eu falei, ô professora, era uma prova de literatura, né? Falei, professora, 0? Nem meio. Ela falou, você deve ter lido um outro livro. Porque não tinha absolutamente nada do que você escreveu na história do livro. Aí eu confessei, realmente, eu não li o livro, eu inventei. Mas quando eu me converti, Deus me chamou para ser um pastor. Ele disse assim, filho, você não vai ser um pastor como você era antes. Eu quero que você assuma um compromisso comigo, de ser um estudante contumaz da palavra de Deus e uma pessoa que busca o conhecimento. Desde aquele dia que Deus falou comigo, eu nunca mais fiquei um dia sequer sem ler a Bíblia, sem ler livros. Todo o tempo que você me encontra, estou lendo algum livro. Todo o tempo. Eu ouço alguém pregando, alguém que eu admiro, ele cita um livro, eu compro o livro. Aí vou e leio. Isto foi se tornando um hábito na minha vida, a ponto de se tornar, eu ia dizer um vício, mas essa é uma palavra negativa, né? Eu não consigo ficar sem ler alguma coisa. Eu saio de férias, eu leio 4, 5, 6 livros em 15 dias. A Lília fala, para que você vai ler tanto? Você está de férias. Eu falei, é por isso mesmo, eu estou curtindo. E eu me tornei uma pessoa conhecedora da palavra e de muitos outros assuntos. Por quê? Porque eu mudei os meus hábitos. Por isso que quando alguém chega para mim e fala, pastor, você é inteligente, por isso que você aprende as línguas assim. Eu confesso que eu fico indignado. Eu fico indignado, gente, porque não é por osmose. Quando você vai aprender uma língua, você tem que ralar, tem que trabalhar muito, todo dia, muitas horas por dia. Quando eu ponho uma coisa na minha mente, eu vou aprender uma língua, eu fico o dia inteiro estudando, até que eu fale aquela língua. Hábitos fazem a diferença. Então, esquecer os maus hábitos e assumir novos hábitos é o segredo para a felicidade. Então, gente, a transformação espiritual, intelectual, física, comportamental, ela requer que você deixe para trás algumas coisas. Espiritualmente, Deus já te transformou.
Mas do ponto de vista humano, você tem que abandonar hábitos ruins do velho homem e adquirir novos hábitos para ser transformado a cada dia por Deus. E a Bíblia diz: a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa é a visão do sol que vai nascendo e vai subindo. É paulatino, é gradativo. Cada dia com pequenas escolhas, pequenas decisões, e você vai caminhando em direção ao propósito que Deus tem para você. Amém? O segundo segredo para termos uma vida plena e de felicidade, e eu vou propositadamente pular o presente e vou falar do futuro primeiro. Vou deixar por último o presente porque ele é o mais importante. Paulo diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O futuro que Paulo queria alcançar, gente, era o prêmio da vocação de Deus para ele em Cristo Jesus. É para lá que ele olhava. É para esse futuro que ele se norteava e que ele norteava o seu presente. Era para lá que ele caminhava. E esse é um futuro relevante, viu, gente? Que todos nós deveríamos olhar. Por quê? Porque é o futuro da nossa vocação, a razão por que nós existimos. Todos aqui têm uma vocação de Deus, soberana. Na eternidade, Deus escolheu que você nascesse para cumprir um propósito. Diga assim: Deus me escolheu para cumprir um propósito. Então é para esse propósito que nós temos que caminhar. E esse futuro, gente, ele é relevante porque ele tem uma grande recompensa. É um prêmio que vem de Deus. Então é uma vocação maravilhosa, mas que demanda tempo. Quando Paulo fala prossigo para o alvo, no grego ele está usando um verbo que é similar ao nosso gerúndio: vou prosseguindo para o alvo, cada dia mais perto, cada dia mais em direção ao alvo que Deus me deu, a vocação que Ele me escolheu. Agora, presta atenção nessa frase aqui: o tempo amplia a margem entre o sucesso e o fracasso. Repita comigo: o tempo amplia a margem entre o sucesso e o fracasso. Porque imagina o seguinte: duas pessoas saem juntas, uma vai em direção ao alvo, a outra começa a se desviar do alvo. O tempo vai passando, quanto mais tempo passa, a margem entre o sucesso e o fracasso vai aumentando. Isso é o que o tempo faz. Então eu quero dizer para você que é muito importante você compreender como lidar com o futuro. E aqui eu quero trazer um outro nugget da língua hebraica. A palavra futuro em hebraico é atid. Diga atid. Essa é uma palavra composta. Ela é composta pela palavra et, que é tempo, e yad, que é mão. Futuro. O futuro em hebraico é atid, que significa literalmente o tempo à sua mão. Sabe o que os sábios hebraicos dizem? Que o seu futuro está no alcance da tua mão. Em outras palavras, o que os sábios definem é que você vai criar o seu futuro. Através das atitudes que você tem no presente, é você que vai fazer o futuro. O futuro ele não é aleatório, ele não é randômico. O futuro é resultado, gente. Nas escrituras, mãos representam sempre ações. Então, são as ações no tempo presente que vão criar o futuro que você vai ter. Amém ou não? Então, para você ter uma vida feliz, gente, é muito importante você entender: não adianta ficar ansioso com o futuro. Isso não vai mudar a sua vida. Eu estou com medo. Como é que você lida? Está ansioso com o futuro? Como é que você lida com isso? Haja.
Haja com ações coerentes, verdadeiras, boas, excelentes. É assim que você cria o futuro. Não adianta nada ficar pensando no amanhã. Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal. Também não adianta esperar que a sorte lhe seja favorável. Não existe sorte. Se você quer um futuro feliz, você tem que fazer o que está à sua mão hoje. Use o tempo que Deus te dá, a oportunidade que Deus te dá, para fazer o que tem que fazer agora. Amém? Não adianta fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, gente, o que você precisa fazer hoje para ter um futuro melhor é ter prioridades corretas, é ter atitudes corretas. Sejam sementes boas para uma boa colheita. Adquira bons hábitos, semeie o bem, trabalhe duro, faça bons amigos, ame a Deus, obedeça a sua palavra e o seu futuro será maravilhoso. É isso que a Bíblia garante. Não é resultado simplesmente de uma ação de Deus em que você não participa. Eu vou dar uns exemplos aqui para você. Imagine que você gaste menos do que você ganha. Vocês entenderam? Se você gastar menos do que você ganha todos os dias, por 20 anos, o que vai acontecer com você? Depois de 20 anos, gastando menos do que você ganha, em 20 anos você vai ter uma bela poupança. Sim ou não? É isso que todo mundo teria que fazer. Enquanto você está na exuberância da juventude que você está produzindo, se você quer ter um futuro melhor, seja uma bênção, ajude os outros, invista na obra, mas separe um tempo e uma parte do que você ganha todos os dias para fazer um pé de meia. Se você gastar tudo que você ganha, vai chegar um momento que você não vai ganhar mais e vai faltar dinheiro. Isso não tem nada a ver com Deus. No hebraico, a palavra atos de justiça, ou até mesmo esmola, é tzedaká, que vem da mesma raiz da palavra justiça. Atos de justiça. Tzadik é justo, tzedaká é o ato de bondade, vamos dizer assim. Olha o que o Salmo 1 diz. E eu queria que você prestasse atenção aqui em todos os verbos do Salmo 1, porque todos eles estão no presente, mas ele fala de resultados que vêm no futuro. Então vamos ler juntos o Salmo 1, de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda, que tempo é esse? Presente, no conselho dos ímpios. Não se detém, que tempo é esse? Presente, no caminho dos pecadores. Nem se assenta, que tempo é esse? Presente, na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está. Estar em que tempo está? Presente. Está na lei do Senhor e na sua lei medita. Medita está em que tempo? Presente, de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, ou quanto fizer, como está no original, será bem sucedido. Diga futuro. Então, o que a Bíblia está prometendo, que o indivíduo, o homem que prospera em tudo, é alguém que mudou os seus hábitos e que tem hábitos saudáveis. Então, primeiro, ele não busca conselhos com pessoas estultas. Não anda no conselho dos ímpios. Segundo, ele não perde tempo com pessoas que não edificam. Não se detém no caminho dos pecadores. Terceiro, ele não adere ao comportamento dos que não amam a Deus. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Quarto, ele tem prazer na lei do Senhor. Ele lê a Bíblia. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Qual é a consequência dessas escolhas? Tudo que ele fizer prosperará. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?
Você quer ter uma família que vive em harmonia? Você quer que os seus filhos sejam pessoas de bem, os seus netos? Invista na vida deles agora. Ensine a ter prioridades. Tem muita gente que passa a vida inteira trabalhando e não dá tempo para os filhos. Constrói todo o dinheiro do mundo, mas tem filhos magoados, ressentidos. Eu sempre dei mais valor para minha família do que para qualquer outra coisa na vida. Hoje eu estou na fase dos netos. Eu invisto tempo com os meus netos, irmãos. Eu sou uma pessoa super ocupada, mas eu arrumo tempo para sair com meus netos. Eu tenho o hábito de almoçar com eles uma vez por semana. Às vezes não dá porque eu viajo, mas quando eu estou aqui, eu pego meus 2 netos na escola, saio para almoçar, deixo eles comerem o que eles quiserem, depois eu compro um presentinho. E aí, pergunto da vida, do que eles estão fazendo, celebro o que eles estão vivendo, e quando eu tenho oportunidade, eu falo do amor de Deus. Os meus netos me amam, irmãos. Pode ter vô igual, melhor que eu não tenho, viu, Colude? Mas eu sei que você é corujão também. A Gláucia também. Mas eu estou curtindo agora, eu vejo que eles são ligados a mim. O Enzo disse que falou assim: vovô está viajando muito. Fiquei 3 dias na fazenda. Investimento. Invista hoje naquilo que é importante, na sua esposa, no seu marido. Saia com ele, vá jantar só os 2. Tenha um tempo só para ele, porque se você quer ter um futuro de harmonia, de alegria, de paz, traga os seus filhos, traga a sua família na igreja. Tem muitos pais crentes, mas que não fazem nada para que os seus filhos frequentem a igreja. Se você não os levar, eles não vão se acostumar. E hábitos requerem repetição. Então, não basta só esquecer o passado. Tem que olhar para o futuro, mas tomando atitudes no presente. Diga assim: futuro significa o tempo à sua mão, ou a distância da sua mão. Ou seja, para o judeu o futuro começa hoje, com aquilo que eu semeio, com aquilo que eu faço no dia a dia, com os hábitos que eu construo. Então, você quer uma carreira bem-sucedida, que lhe dê segurança financeira no futuro? Trabalhe muito agora. Trabalhe bem. Se importe com as pessoas que estão ao seu redor. Hoje nós vivemos num tempo em que os jovens, que geração que agora é Y? Acho que tem até a Z, né, agora. Eles não ficam mais do que 1 ano no emprego. Por causa de uma mudança, às vezes de 10% a mais, o camarada larga um emprego e vai para o outro. Passa a vida inteira pulando de galho em galho. Sabe o que acontece? Ele não cria raízes. E você ser reconhecido, ser valorizado, demanda tempo e investimento. Pessoas que se mantêm fiéis às suas convicções são pessoas que vão construir um futuro a partir do hoje. Amém? E a terceira dimensão do tempo que a gente tem que pensar é o presente. O presente, gente, é a dimensão mais importante. Por quê? Porque é a única dimensão que nos permite tocar o passado e o futuro. É por isso que Paulo diz assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então o presente está tocando o passado, e avançando para as que diante de mim estão, o presente está tocando o futuro. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas quando eu olho para esta afirmação de Paulo no presente, quando ele diz uma coisa, diga assim: foco. Tenha foco, meu irmão. Paulo não fala, eu faço 10 coisas. Ele tinha uma coisa que era mais importante para a sua vida, que era olhar para o alvo que era Jesus e viver para esse alvo. Todo o resto tinha que estar dentro deste foco. E tem muita gente, que dá tiro para tudo quanto é lado. Na teologia a gente chama do sermão bacamarte. Sabe o que é um sermão bacamarte? É aquela garrucha que na ponta é bem aberta, os tiros saem para tudo quanto é lado, né?
Não, quando você prega, você tem que ser um sniper. Tem que ser com objetivo, com foco. E na vida cristã também, o seu foco, o seu alvo tem que ser seguir para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa eu faço. Aleluia. Depois eu quero focar aqui o eu faço. Eu significa que é pessoal. Você não pode transferir para ninguém a responsabilidade da tua vida. Paulo diz, uma coisa eu faço. Nós vivemos num tempo de muito vitimismo. Eu não faço isso porque meus pais não me amaram. Eu não faço isso porque eu não tive uma boa educação. Querido, você tem no presente hoje a possibilidade e a oportunidade de decidir, fazer e assumir a sua própria história. Amém ou não? Ninguém vai poder decidir por você, nem com Jesus e nem em relação à sua vida. Você quer melhorar de vida? Decida, porque tem muita gente que nasceu em condições precárias, não teve ensino, mas lutou e venceu. Porque não ficou jogando a culpa em ninguém, assumiu as suas próprias responsabilidades. Um dia você e eu vamos estar diante de Deus, e nós vamos ter que assumir a nossa responsabilidade. E a terceira palavra aqui é faço. Uma coisa eu faço, o presente é uma bênção, gente, porque é o tempo em que nós podemos agir. A palavra tempo também no hebraico é zman. Diga zman. A palavra zman é a raiz da mesma palavra hasmaná. Hasmaná, diga hasmaná. Hasmaná é um convite de casamento. No convite de casamento tem a data e a hora, não tem? E quando você vai convidar alguém, a palavra, o substantivo é hismin, e o verbo é lehasmin. Lehasmin é convidar. Por exemplo, ani rotze lehasmin ha listot café imi. Entenderam? Não? Eu gostaria de te convidar para tomar um café comigo. Vocês aceitam? Tudo vem do tempo. Convidar. E os rabinos dizem que o tempo presente é um convite de Deus para a vida. É um convite de Deus para que você possa viver. Amém? Queridos, aproveite o tempo presente. Cada momento. Às vezes eu estou olhando para o meu netinho, eu olho aquele olhão azul assim, ele me chamando de vovô, vovô. Hoje ele foi na minha sala, chegou todo alegre, porque fazia uns 3, 4 dias que não me via. Vovô, me abraçou, trouxe a Zoe, a priminha dele. Eu curto cada momento. Com a minha mulher eu sento, pego na mão dela, declaro para ela o meu amor por ela todos os dias, e ela por mim. Irmãos, curta a vida, aproveite a vida. Não perca o seu tempo olhando para aquilo que o copo meio vazio. Olhe para o copo cheio. Deus tem o melhor para você. Jesus veio para que tivesse vida e vida em abundância. Então pare de olhar para aquilo que você não tem, para aquilo que fizeram, e aproveite a vida. É um convite de Deus para você viver. Amém? Escolha ser feliz. Escolha ser feliz. Por que escolher sentir a dor ou lembrar de coisas que te fizeram no passado? E até no português, a nossa língua, o tempo presente significa o quê? Não só o momento que a gente está vivendo, mas um presente de Deus. Diga assim: o presente é um presente de Deus para mim. Quantos aqui estão vivos? A vida é uma dádiva. Amém? Então sorria, dá uma olhada para o teu irmão, sorria, diga: eu quero ser feliz. E você? Queridos, o futuro não existe ainda.
E o passado não existe mais. O que existe é o tempo presente, que é o convite de Deus para você viver. Tem tantas pessoas querendo morrer, tirar a própria vida. Aí o camarada descobre que ele tem um câncer, e que é um câncer gravíssimo. Aí ele fala: ai Deus, eu quero viver. Queira viver agora, celebre a Deus, amém? Glorifique a Deus dizendo: obrigado, Senhor, por esse dia, porque eu tenho capacidade de amar e ser amado, porque eu tenho capacidade de trabalhar, porque eu tenho capacidade de sonhar, de aproveitar, amém? Não perca seu tempo com ressentimentos, nem com tristezas, nem olhando para os fracassos. Comece de novo. Você fez alguma coisa que não deu certo, você está vivo, começa de novo. Não perca o seu tempo com medo do futuro. Escolha viver o hoje, porque Jesus veio para que tivéssemos vida em abundância. Salmo 37:3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Salmo 37:27 diz: aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Então, de maneira prática, a maneira como vivemos o presente determinará o nosso futuro. Concentre-se mais na sua ação do que no resultado. Às vezes a gente quer muito mais o resultado do que a ação. Concentre-se na ação, faça o bem, faça direito, trabalhe direito, seja experiente, se prepare, estude, se esmere, seja o melhor que você pode, faça com alegria. Você quer saber de uma pessoa que é bom no que faz? É aquela que ama o que faz, porque aquilo que você ama, você é levado para aquilo, e aquilo não é um peso para você. Eu me lembro que quando eu descobri o violão, comecei a tocar violão, eu fiquei tão maluco, irmãos, que em 3 meses eu já tocava melhor que o meu professor. Eu tocava 12 horas por dia de violão. Eu andava com o meu violão o dia inteiro, eu ia para a escola com o meu violão. Eu tirava os Baden-Powell da vida, Paulinho Nogueira, Toquinho, tocava junto com eles, o dia inteiro. Foquei tanto no violão que eu quase tomei pau de matemática. Aí minha mãe falou assim: se tomar pau, eu quebro esse violão. Eu tinha 13 anos. Passei 1 mês estudando e passei raspando de matemática. E continuei com o violão. Tudo que você faz com paixão, você se torna excelente. Talvez você não saiba, mas existem coisas na sua vida para as quais Deus te preparou para ser excelente. Você pode ser excelente em Deus se você se dispuser a investir tempo, a aproveitar o tempo no presente, para que no futuro você possa colher os frutos. Eu quero usar aqui a figura de um agricultor. O agricultor, ele fica muito orgulhoso quando ele obtém uma grande colheita, porque aí ele vai, vende a colheita, ganha o dinheiro, mas ele tem aquele prazer de ter participado do processo. Com Deus é assim, irmãos. A parte mais importante é Deus que faz. Quem criou a semente? Deus. Quem criou a terra? Quem manda a chuva? Quem cuida do clima e do tempo? Deus. Mas se o lavrador não semear, vai ter colheita? Não, ele tem que semear, ele tem que preparar a terra, ele tem que limpar o terreno, ele tem que adubar, ele tem que tirar as ervas daninhas, ele tem que tomar cuidado com os roedores e com os pássaros que querem roubar a semente. Ele não tem controle sobre o tempo, se vai chover, se vai ter água, se não vai, se vai fazer calor, se vai ter geada, ele não tem controle. Mas o que Deus está prometendo: faça a tua parte e eu vou te abençoar. Amém? Glória a Deus, irmãos. É isso que Deus está dizendo para você hoje. Quando você segue o chamado de Deus, a sua vocação,
e trabalha com excelência, semeando o bem, fazendo bons amigos, sendo um bom cliente, mas também um bom vendedor. Quando você trata as pessoas com amor, investe na vida delas, vai dar certo. Queridos, no ano de 1986, eu ainda era seminarista no Palavra da Vida. E lá, a gente tinha uma matéria que era a matéria prática de ministério. E qual foi o meu desafio? Começar uma célula, que poderia ser uma congregação. Eu busquei o pastor Silas, falei: pastor Silas, eu queria fundar uma igreja. Ele olhou para mim assim, eu tinha 25 anos. Ele falou: você tem certeza? Absoluta. E eu comecei uma célula. E essa célula foi crescendo. Alguns dos jovens que estavam comigo lá na igreja de Perdizes me seguiram, com a bênção do pastor Silas. Aí nós fomos para um salãozinho na rua Barra Funda, cabia umas 50 pessoas em cima de uma padaria. O Zeca chegou ali. Depois foi crescendo mais. A Lena já estava nessa época, Lena? A Lena também, Marluce, algumas pessoas, a Esther, o Kiko, chegaram ali. A igreja foi crescendo um pouquinho. Antes de mudar para o próximo salão, eles já nos constituiu igreja, no ano de 89. Nessa época eram umas 80 pessoas. Aí fomos para o segundo templo, ali na Boracéia. Na Boracéia nós crescemos até umas 200 pessoas. Ali chegou o Daniel. Aí depois mudamos para o terceiro templo, ali na Pio 11. Quem chegou na Pio 11 aqui? Já deve ter bastante gente que chegou. Dona Pina, Paula Casa, a Márcia. O Márcio estava antes, né? O Márcio foi meu aluno de escola dominical quando eu estava em Perdizes ainda. O período dele era menudinho. Menudinho. Ele tinha uns 14 anos. E a igreja foi assim. As pessoas olham e falam: puxa, como vocês chegaram a ser uma igreja grande. É a obra de uma vida inteira. Nunca passou na minha mente não estar aqui. Nunca eu tive um sonho de estar em outro lugar. Foram lutas diárias de cada dia que nos trouxeram até aqui. A bênção de Deus é a maior de todas. Mas se não tivéssemos trabalhado, não somente eu, todos os outros que chegaram juntos, essa igreja é fruto do trabalho hoje de centenas de milhares de pessoas. E hoje estamos no mundo inteiro. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Então, querido, o segredo de uma vida plena e feliz diz respeito às escolhas que fazemos no tempo e no espaço. Olhando para o passado, esquecendo do que éramos, nossos pecados, nossas dores, aquilo que nos fizeram de mal, somos nova criatura, novas criaturas. O futuro tem a ver com as decisões que tomamos hoje, as ações que fazemos hoje, quando olhamos para o alvo que é Cristo e para a sua soberana vocação. E o presente é um convite de Deus para viver. Então sai do teu banco, meu irmão. Não olhe para a vida, não olhe para o cristianismo simplesmente como um lugar onde você senta e recebe. Não, Deus tem potencial para você. Deus tem muitas coisas para fazer através da tua vida. A Dona Pina aqui, fica de pé, Dona Pina. Por favor, olha essa gigante aqui. Dona Pina, ela já se converteu com bastante idade, talvez uns 60 anos. Essa mulher faz célula até hoje, gente. E a célula dela não é uma célula, é quase que uma igreja, porque é uma multidão. Ora todos os dias pelas pessoas que lá vão, trabalhando para Deus. Muitas pessoas estão aqui hoje
pelo trabalho dela. Ela está semeando para o futuro. Tudo isso que eu falei, a dona Pina é um exemplo. Seu Osvaldo também era. E ele já foi para o lugar onde todos nós vamos. Já está na presença de Deus. Mas eu quero dizer para você, queridos, não importa quem vai ganhar a eleição hoje, importa que Deus está no trono. E a igreja vai continuar a fazer o seu trabalho. E você vai amar a Jesus. E vai amar o seu próximo. E Deus vai levar a sua igreja a completar o seu chamado. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? A Bíblia diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa está nos lábios do Senhor. Então eu queria te pedir para você fechar os seus olhos. E que você pudesse ter um minuto para pensar sobre a sua vida. O que é que você tem que olhar para o passado e deixar para trás? Que pensamentos, que hábitos, que culpas, que ressentimento, que dor. Porque quando você fica preso às feridas do passado, você nunca será feliz no presente. Mas olha para trás e se lembra que Jesus morreu na cruz por você. Ele morreu para te dar vida, e vida em abundância. Talvez você tenha medo de algo no futuro. Ansiedade, medo, angústia. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Mas o presente é o presente de Deus para você agir. É o convite de Deus para você viver. E não existe uma vida abundante e plena sem que Jesus seja o teu Senhor e o teu Salvador. Por isso, se entrou alguém aqui hoje, nesta manhã, que não tem certeza ou nunca tenha de fato entregado a sua vida para Cristo, hoje é o dia de você entregar os seus medos, os seus ressentimentos do passado, a sua angústia em relação ao futuro. Se você se render a Jesus, Ele vai te tomar pela sua mão e vai te conduzir todos os dias da sua vida. Por isso eu quero orar com você que está aqui. Existe alguém que hoje quer dizer para Jesus: eu quero entregar tudo a minha vida a Ti, Senhor. Eu quero me render a Ti. Eu quero Te confessar, Senhor, os meus pecados do passado. Mas eu quero dar a minha vida. Quero entregar os meus medos, as minhas angústias, as minhas dúvidas. Porque a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Alguém hoje quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão onde você estiver, e eu vou orar por você. Alguém aqui? A igreja fica de cabeça baixa. Por favor, abra um pouco mais a luz para que eu enxergue. Você também que está me vendo aqui pela internet, você tem esse QR Code. Você pode colocar o seu celular. Há alguém hoje que quer entregar e se render a Jesus? Levante a sua mão, eu vou orar por você e com você. Graças a Deus. Fique com a mão levantada, graças a Deus também. Hoje é dia de você entregar o seu futuro, entregar o seu passado. Hoje é dia de Deus te libertar dos seus medos, das suas culpas, de tudo aquilo que pode impedir você de andar com Deus. Há mais alguém? Levante a sua mão, não tenha receio. Hoje é dia de decisão, graças a Deus. Eu quero convidar essa pessoa que levantou a mão, vem aqui à frente. Em nome de Jesus eu vou orar por você. Você também que está entregando a sua vida para Jesus, pode vir aqui à frente. Aplauda mais, irmãos, porque isso é dia de vitória. Vamos cantar essa música. Vem aqui à frente, por favor.
Deus te abençoe, varão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Vem com essa princesa. Venham, venham, venham. Jesus está esperando por vocês. Hoje é dia de começar uma nova vida. Vem cá. Ela que aceitou. Venha cá, minha princesa. Olha que coisinha mais linda. Quantos anos? 6 aninhos. Deus te abençoe, viu? Põe a mão no coração, diga assim: Senhor Deus, eu quero viver uma vida plena. Eu quero me esquecer das coisas do passado que me ferem. Eu não quero ter medo do futuro, porque hoje eu entrego a minha vida completamente a Ti, Jesus. Eu te convido para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém, em nome de Jesus. Como é que chama a Sarinha? Parabéns, querida. Que o Senhor te abençoe. Você que está aí na internet também, que fez essa oração comigo, põe a mão no coração e diga: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero esquecer das coisas do passado, meus erros, meus pecados, minhas dores, e não quero temer o futuro, mas quero viver o presente que o Senhor me dá, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. E a igreja toda fica de pé. Nós vamos adorar, e nós vamos adorar o Senhor, porque o nosso Deus é bom. Vocês, por favor, sigam os diáconos, eles vão orar por vocês. Adore a Deus, queridos. Talvez você tenha entrado aqui triste hoje, mas vai sair daqui alegre, porque Deus é Deus e Deus é bom. Oh Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando eu me levanto bondade
Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Senhor Deus, Tu és bom. E a Tua bondade, Senhor, dura para sempre. Mas Tu és um Deus todo-poderoso. E por isso nós entregamos a nossa nação a Ti, Senhor. A nossa oração é que possamos continuar a pregar a Tua palavra com toda a liberdade, para que o Teu Evangelho transforme as vidas, Pai. Mas nós nos rendemos diante de Ti e entregamos a mão desta nação que tanto amamos para aquele que é poderoso e é sábio. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas. Senhor, obrigado pela igreja. Obrigado por vivermos numa nação livre e democrática, porque ainda, Senhor, podemos Te louvar sem nenhuma restrição. Que assim permaneça, meu Deus. Nós invocamos a Tua presença sobre o Brasil. Nós invocamos e declaramos que o sangue de Jesus está nos quatro cantos dessa nação. Tem misericórdia, Senhor, dos pobres, dos necessitados, dos que sofrem. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que ainda não conheceram a verdade que é Cristo Jesus. Dá-nos, ó Deus, ainda mais, ó Deus, oportunidades de proclamar que não há outro nome que salva senão o nome de Cristo Jesus. Por isso que a graça do Senhor Jesus e o amor do Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o Teu povo, onde houver alguém invocando o Teu nome, nos quatro cantos da terra. Em nome de Jesus oramos. Amém.